Bem-vindos ao Abstração Nerd. Eu sou o Giovanni e no vídeo de hoje iremos conversar, peraí que tá pesado, sobre o Homem-Aranha, mais especificamente sobre o Homem-Aranha Superior. É depois da vinheta. Recentemente eu li a saga completa do Homem-Aranha Superior, adorei e vou compartilhar com vocês nesse vídeo, ok? Mas antes de mais nada, do que se trata o Homem-Aranha Superior? Se trata do seguinte: o Dr. Octopus estava à beira da morte. O corpo dele estava completamente, sei lá, derrotado, moribundo, sei lá, qualquer coisa do tipo. E ele decidiu que trocaria de corpo com o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, e continuaria vivo. Com isso, o corpo dele, né, o corpo original, doente e tal, morreria e sobraria apenas o Peter Parker com a mente do Dr. Octopus. Então ele se autodenominou Homem-Aranha Superior, porque ele acredita ser um Homem-Aranha melhor que o Peter Parker. É basicamente isso. Bom, tudo isso que eu contei a gente vê nesse primeiro volume, ok? Essa história foi lançada originalmente nos Estados Unidos no ano de 2014, ok? E aqui é a introdução, né, de fato, para a gente chegar no primeiro volume, que é o Meu Pior Inimigo, a primeira edição do Homem-Aranha Superior, ok? Bom, aqui então a gente vê o Dr. Octopus agindo como Homem-Aranha. Ele cria uma nova fantasia, um novo uniforme e começa a combater os vilões. O que destaca, o que diferencia ele do Homem-Aranha original, né, o Homem-Aranha Peter Parker e tal, é a violência, a brutalidade. O Otto, vamos chamar ele de Otto para ficar mais fácil, ele tem o seguinte pensamento: eu vou prender esse vilão, ele vai cumprir a pena dele na cadeia, depois ele vai sair e vai cometer os mesmos crimes, se não piores. Então, quando ele vai enfrentar um vilão, ele desce a porrada mesmo, ele bate sem dó. Em alguns casos ele manda vilões para UTI, como é o caso do Boomerang. Ele quebra a mandíbula do Escorpião e ele cega o Abutre. Tudo isso nesse primeiro volume. Então a gente já diferencia o Homem-Aranha Peter Parker, que tenta ser o mais justo e honesto possível, né? Do Otto Octavius, que tenta ser o mais direto, resolver o problema de uma vez por todas, né? E essa brutalidade chama a atenção dos Vingadores, né? Os Vingadores percebem que o Homem-Aranha está estranho, não está agindo normalmente, e o convidam para uma reunião, né? Então, nesse primeiro volume a gente encontra isso. No segundo volume, então, o Otto Octavius, né, o Peter Parker, Homem-Aranha aqui, ele vai nesse encontro com os Vingadores, é feito alguns exames, e como se trata do corpo do Homem-Aranha mesmo, então do Peter Parker, DNA e tal, não é detectado nenhuma anormalidade, exceto uma alteração cerebral. Porém, como os personagens, né, os Vingadores que estavam no prédio, né, na Torre dos Vingadores, não são os mais inteligentes do mundo, né? Se trata do Thor, do Wolverine, do Capitão América, eles não percebem essa anormalidade. Caso o Tony Stark tivesse lá, por exemplo, o Bruce Banner, né, que é o Hulk, eles detectariam, mas esses personagens não viram. Então, o mais rápido possível, o Otto Octavius, né, o Homem-Aranha aqui, ele deleta esses dados dos Vingadores e preserva a sua identidade. Porém, esse volume se chama Mente Conturbada, porque uma história paralela a essa é um fragmento de memória, um fragmento de alma do Peter Parker que continua no corpo. E ele tenta combater o Dr. Octopus, que não recebe bem essa notícia de que o Peter Parker continua no corpo tentando recuperar o controle. E ele apaga o Peter da memória, né, de fato. E não sobra mais Peter Parker para contar a história. Uma terceira aventura, eu acho que é aqui mesmo que acontece, deixa eu só confirmar. Se é neste volume, é que o Homem-Aranha mata
um personagem a sangue frio, né? Deixa eu só confirmar se é nesse volume mesmo. Não, é no próximo. Então aqui, então, a gente tem essas histórias. Nesta daqui é que o Peter Parker, Homem-Aranha, Dr. Octopus, é muito difícil, o Homem-Aranha Superior, ele mata sangue frio, um vilão, certo? Além disso, a gente encontra outras histórias que é... Como que eu posso falar? Tem uma prisão em Nova York, no meio do mar, assim, do lago, sei lá, que se chama Balsa. A Balsa é uma prisão para supervilões. Ela tá para ser fechada, mas antes disso, um vilão será executado, que é o Esmaga-Aranhas, também conhecido como Smite. Enfim, esse cara matou a esposa do J.J. Jameson, que é atual prefeito de Nova York. Então ele vai lá presenciar a execução desse vilão e convida o Homem-Aranha para garantir que nada dê errado. No caso, essa versão superior, essa versão Homem-Aranha superior, ele, pelas atitudes, ele se torna amigo do prefeito, amigo do JJJ. E ele vai lá garantir que nada dê errado. É claro que dá tudo errado, o Smite tenta fugir. O poder desse vilão é o seguinte, ele controla uns insetinhos metálicos que, quando eles parasitam o corpo, eles aperfeiçoam esse corpo, né? Eles trazem à tona uma habilidade extra, enfim, dá poderes para esse corpo. E os vilões que o Homem-Aranha esmagou, literalmente, né? Detonou, espancou e tal. O Boomerang, o Escorpião e o Abutre, eles são aperfeiçoados por esses insetinhos que ajudam o Smite na sua fuga, que também não consegue fugir, no final ele morre, né? Que coisa, né? Ele morre e morto pelo Homem-Aranha. E com a balsa sendo fechada, o Dr. Octopus exige do prefeito o controle da balsa, que ele consegue chantageando o prefeito. Ele gravou um vídeo comprometedor aí e tal. Ele consegue gravar o controle da balsa, que ele chama de Ilha das Aranhas, que é uma espécie de Batcaverna, enfim. Por quê? Porque esse Homem-Aranha, ele se sente superior, se sente mais inteligente e tal, ele quer criar uma rede de segurança para a cidade. Então ele cria robôs aranhas, que ele chama de aranha-bols, ele contrata capangas para usar como se fosse um exército para cuidar de casos menores, né? Vamos dizer assim, de coisas... assuntos de menos importância, vilões mais fracos, enfim, ele manda esses capangas resolver o assunto, né? Isso vai ser importante para o final. Por quê? Porque ao combater essas gangues, essas máfias, enfim, o Dr. Octopus foca apenas em derrotar o líder, o chefe. Enfim, no caso, ele lutou contra o Rei do Crime, por exemplo. E focou apenas no Rei do Crime. Os capangas, por exemplo, fugiram. E esses capangas, sem uma gangue para trabalhar, vamos dizer assim, né, com coisas que são trabalho, eles são recrutados pelo Duende Verde, que está no submundo do crime aí, tramando alguma para pegar o Homem-Aranha. Então ele está armando um exército gigante. Também, baseado nisso, o Duende Verde conseguiu um jeito de não aparecer nas câmeras do Dr. Octopus, nos aranha-bols. Então o que ele faz? Toda vez que o aranha-bol filma alguém com a máscara de duende, com a marca do duende, enfim, ele não aparece na filmagem. Ele conseguiu hackear o sistema do Homem-Aranha Superior, né? Bom, vamos continuar. Já contei um pouco sobre esse plot secundário que vai ser importante lá pro final. A gente vê agora um crossover. Homem-Aranha 2099, né? Pra quem não conhece, é uma versão futurística do Homem-Aranha. Ele vem pro presente, né? Pro nosso presente aqui, dessa história, e encontra o Dr. Octopus, né? No caso, o Homem-Aranha 2099 vem pro presente, porque ele vai impedir a morte de um parente, né? Caso esse parente morra, esse Homem-Aranha some, né? A cronologia é como se ele não existisse. Porém, esse parente é um vilão, é um cara do mal. Ele trabalha numa empresa de tecnologia e ele cria armas que ele usa pro mal, né? E como o Dr. Octopus apagou a mente do Peter Parker, as lembranças do Peter Parker, ele não conhece esse Homem-Aranha. Ele entende esse cara como um vilão, como um inimigo, e sai na porrada. Então, que basicamente a gente tem Homem-Aranha brigando com Homem-Aranha. É um excelente volume, tá? Muito bem contado. O Dan Slott consegue fazer um bom trabalho.
Sobre essa série, o que eu mais tenho a criticar é quando tem desenhos do Humberto Ramos. Eu realmente detesto os desenhos do Humberto Ramos, mas de resto, os outros desenhistas, né, o próprio roteirista, estão todos muito bem afiados, boas ideias, assim como em Homem-Aranha Superior, Venom Superior. E aqui é bem simples. Uma outra trama secundária que faz parte de toda essa história é a investigação por parte de uma amiga do Peter Parker que trabalha como detetive. Ela está investigando por que o Homem-Aranha anda estranho. Ela já estava com o pé atrás desde o começo da história, e aqui ela conversa com uma amiga dela que é delegada. Eu não lembro o nome dessas personagens, infelizmente, mas essa amiga delegada convida o Agente Venom para uma investigação especial. Agente Venom, para quem não conhece também, é o alter ego de Flash Thompson. Eu acho muito interessante esse personagem porque o Flash perdeu os movimentos da perna, ele ficou paraplégico. E a única maneira dele conseguir andar sem ajuda de cadeira, andar sem cadeira de roda, sem bengala, enfim, é com o simbionete do Venom. Eles criam um mutualismo. O Venom permite que ele ande com as próprias pernas e o Flash oferece o corpo, né? Ele hospeda o simbionete para que ele age com mais naturalidade, explore mais seus poderes, enfim. Só que um grande diferencial é que os outros hospedeiros do Venom foram todos controlados, né? Eles perderam o controle, mas o Flash consegue controlar o simbionete. Ele diz que conversa com o simbionete e eles trabalham numa espécie de mutualismo como anti-heróis. Isso é bem legal. E o Homem-Aranha Superior também não conhece o Agente Venom, sai na porrada com ele, expulsa o simbionete do corpo do Flash, que fica sem os movimentos da perna, e dá tudo errado, porque o simbionete pula no Homem-Aranha Superior e deixa ele com aquele uniforme negro que a gente conhece, né? Conhece dos quadrinhos mesmo, conhece do cinema, aquele filme horroroso, enfim. Aí, para conter o Homem-Aranha Superior com o simbionete do Venom, só com os Vingadores. Então a gente tem muito Homem-Aranha e Vingadores saindo na porrada aqui, e no final a gente vê que o plano do Duende está completo e ele vai agir. Ele vai tentar dominar Nova York com seu novo exército de duendes. Que é em Nação Duende, a última história, né? O último arco dessa história. Último arco dessa história, que é a Nação Duende. Que é quando o Duende Verde sai do submundo pro mundo, né, normal e começa a atacar tudo que tem em Nova York para tomar o controle. As lembranças do Peter Parker, né, o consciente do Peter Parker volta a permear o Dr. Octopus, né, o Homem-Aranha Superior, e ele começa a exigir o controle, porque o Dr. Octopus não está conseguindo derrotar o Duende. Parece que falta alguma coisa no Homem-Aranha, e o que falta é a essência do Peter Parker, né? Percebendo que seria impossível derrotar o Duende Verde com a psique do Dr. Octopus, ele se rende e talvez seja o seu primeiro ato heróico de fato, sim, que ele pensa na cidade em primeiro lugar e não nele, que é ceder o corpo, né, enfim, para o Peter Parker. Então ele vai para o laboratório, apaga sua mente do corpo do Peter Parker e nós temos o nosso bom e velho amigão da vizinhança, Homem-Aranha, de volta. Então ele vai direto lutar contra o Duende e ele vence. Olha que legal. Ele vence e encerra-se essa primeira grande fase, não, essa história, né? Se encerra esse arco do Homem-Aranha Superior, que deixou um bom legado pro herói, tá? Deixou um bom legado pro Homem-Aranha, pro Peter Parker, que uma das coisas que o Dr. Octopus fez foi tirar um doutorado. Ele fez um doutorado, então quando o Peter volta pro seu corpo, ele já tá com título de doutor, ele tá com uma empresa, as Indústrias Parker, o Dr. Octopus fundou a Indústrias Parker, né? Então, logo, nas próximas histórias, a gente tem um Peter Parker rico, né? A gente sempre é acostumado a ver o herói sendo um nerd, fraco, pobre. Né? No filme tem ele andando naquelas motinhas e tal. Nos primeiros filmes do Sam Raimi, né? E aqui a gente tem um Peter Parker rico. Então,
E outro grande legado que essa história deixou foi que em apenas um quadro, lá pro meio da saga, uma mulher acorda de um coma e grita que a teia do destino está se rompendo, algo nesse sentido, que é uma referência que mais tarde viria a se tornar o Aranhaverso, que é aquela saga do Homem-Aranha que junta vários aranhas, né? Vários Homem-Aranha, várias Mulher-Aranha, vários Robôs-Aranha, tem até um Porco-Aranha no meio, e eles todos têm que enfrentar um vilão em comum, que é um devorador de aranhas e tal. E é bem legal, eu trago vídeo sobre isso no futuro, tá? Mas a indicação de hoje e resenha é Homem-Aranha Superior, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, curtam e nos prestigiem. Ajude a gente a chegar a 500 inscritos. A gente tá com essa campanha, vai ter sorteio no final. Sorteio de livro, de quadrinho, o que vocês quiserem, ok? Um abraço e até lá!